voltamos com Iluminuras. Hoje, no Encontro com o Autor, eu estou conversando com o presidente do Superior Tribunal de Justiça, César Asfo Rocha. Ele está aqui para falar sobre sua obra, Cartas a um Jovem Juiz, Cada Processo Hospeda uma Vida, lançada recentemente. Ministro, no bloco anterior a gente ia começar a conversar sobre as expectativas da sociedade. E uma delas diz respeito à celeridade do andamento dos processos. Agora, o senhor também fala que também acabar com certos recursos poderia prejudicar o réu. Fala um pouquinho dessa relação, do que a sociedade espera, do que pode ser feito para que os processos sejam julgados com mais rapidez. Olha, nós vivemos no nosso mundo procurando ajustar a convivência de dois princípios que são fundamentais. Que são o princípio, no mundo jurídico, o princípio da celeridade com o princípio da segurança jurídica. Em certos momentos históricos de uma sociedade, nós procuramos prestigiar o princípio da celeridade, e em outros o princípio da segurança jurídica. A partir da Constituição de 88, dado que havia um abalo muito grande ao princípio da segurança jurídica, e nisso está o princípio de se garantir a ampla defesa, a partir da Constituição de 88, como esse princípio estava um pouco abalado, prestigiou-se demais esse princípio. A sociedade toda lutava para o estabelecimento pleno desse princípio. E aí, com isso, nós abalamos um pouco o princípio da celeridade. Mas acontece que a Constituição de 88, ela, além de ter trazido muitos novos direitos para a cidadania, despertou em todos os brasileiros a convicção de que ele poderia postular por esses direitos. Ele perdeu o receio de litigar em juízo. Isso é bom, mas trouxe uma demanda muito grande para o nosso judiciário. Como eu disse, nós temos cerca de 20 milhões de processos que se iniciam por ano. Isso, evidentemente, que abala o princípio da celeridade. Só esse fato já abalaria, mas conjugado com o outro de que há muitos recursos, o advogado, aquele que atua no feito, ele tem muitas possibilidades de procrastinar o andamento, isso tem trazido muitas reflexões por parte da sociedade e muitas queixas, porque a demora na prestação jurisdicional pode trazer do campo, por exemplo, do direito penal, uma sensação de impunidade. E no campo das relações obrigacionais, também estimula aquele que não cumpre as suas obrigações a postular em juízo, porque sabe que só será condenado depois de muito tempo. Então, é preciso dar uma maior racionalidade aos temas processuais, para que o processo seja apenas um instrumento de realização da busca pela justiça, e não louvá-lo com muito entusiasmo, para que, soterrando o direito propriamente dito que está sendo objeto de discussão. Mas isso é difícil encontrar essa solução. Mas o que se tem verificado é que os magistrados estão a cada dia mais valorizando o direito material que está sendo objeto do litígio do que propriamente os meios processuais para alcançar esse direito. Um outro capítulo muito interessante é o capítulo que o senhor trata da relação do judiciário com a imprensa. É uma relação um pouco difícil, muitas vezes, não é? Mas o senhor diz na obra que tanto a imprensa quanto o judiciário precisam um do outro, inclusive para a manutenção da democracia. O que fazer, então, para que essa relação seja mais amistosa e só favoreça a sociedade, como é o nosso intuito? Realmente é uma relação cheia de conflitos, mas é preciso que o judiciário cada vez mais se compenetre da ideia de que a liberdade de imprensa tem que ser preservada e que a imprensa tem que ser livre. E que a imprensa também se compenetre que o judiciário tenha que ser independente. Sem uma imprensa livre, sem um judiciário independente, então a democracia sofre abalos. Agora, o que acontece é que há um receio. O jornalista sempre acha não,
há um preconceito, que hoje, diga-se de passagem, já está muito minimizado, praticamente não se vê mais, que o judiciário possa estar sofrendo pressões, ou pressões externas, e não com a preocupação objetiva de praticar a justiça. Como o sentimento na magistratura, do Poder Judiciário, que o jornalista está apenas procurando os desvios de conduta e sem exaltar as coisas certas que o magistrado faz. Isso, o Judiciário foi muito culpado. A culpa maior é do Judiciário, porque nós passamos muitos e muitos anos encastelados, em Torres de Marfim. Nós não tínhamos a preocupação de nos comunicar com a sociedade, e essa comunicação com a sociedade importa necessariamente uma convivência saudável com a imprensa. Abrir-se, ter uma atitude mais transparente. E o Judiciário, de um certo tempo para cá, de alguns anos, tem se tornado muito transparente. E o que se verifica hoje, ao meu sentir, é que a convivência do Judiciário com a imprensa já é uma convivência saudável, de mais confiança. E é preciso, por exemplo, que o juiz saiba que ele tem que se mostrar. Até porque, por exemplo, eu tenho uma convicção pessoal inabalável de que só tem um fato que pode ser escondido. É o fato que não foi acontecido. Aconteceu, então ele vai ser noticiado um dia. Se é desvio de conduta, vai ser noticiado, sem dúvida nenhuma. Então, quanto mais nós nos comunicarmos com a imprensa, nós nos mostrarmos para a imprensa, quanto mais transparente nós formos, mais nós seremos conhecidos e mais seremos compreendidos e menos seremos criticados. Porque a nossa atividade é uma atividade muito extenuante, muito difícil. São processos que cada dia aumenta mais o número de processos e cada dia mais nós estamos sendo instados a julgar com mais celeridade. E muitas vezes as partes pensam que nós não julgamos porque somos preguiçosos, desidiosos. Mas, na verdade, é porque o volume é muito grande de processos que nós recebemos. Então, quanto mais nós mostrarmos a nossa realidade, mais nós, como eu disse, nós seremos conhecidos. E aqueles que são desidiosos, os magistrados que são desidiosos, que têm desvios de conduta, nós queremos afastar do nosso convívio. Claro. Então, não devemos ter receio de que, para esses desvios, haja crítica. Porque também nós não queremos conviver com isso. E nos mostrando, sendo mais transparentes, eu tenho certeza que nós vamos estabelecer uma relação, como já está sendo, pouco a pouco a gente percebe isso, uma relação de confiança recíproca entre o Judiciário e a imprensa. Ministro, muito obrigada pela sua presença, parabéns pela sua obra. Eu agradeço a você, a produção e a todos os telespectadores. Muito obrigada. Nossa dica de leitura de hoje é o livro A Nova Lei do Mandado de Segurança, Comentários Sistemáticos à Lei número 12.016, de 7 de agosto de 2009, obra de Cássio Scarpinella Bueno. O livro acaba de ser lançado e traz uma interpretação crítica da nova lei do mandado de segurança. O autor questiona a nova lei, promulgada depois de tramitar por quase 8 anos no Congresso Nacional. Ele também trata dos pontos positivos e negativos consolidados na nova legislação e que exigem cuidado e crítica por parte de seu intérprete e aplicador. Então fica aí a nossa dica de leitura de hoje. Livro A Nova Lei do Mandado de Segurança, Comentários Sistemáticos à Lei número 12.016, de 7 de agosto de 2009. O autor é o Cássio Scarpinella Bueno e é da editora Saraiva. E você vai ver no próximo bloco. No Ex Libris de hoje, você vai conhecer os livros preferidos do promotor de justiça em Brasília, Bruno Amaral Machado. Em instantes, até já!